Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí a esse canal. Aqui, meu nome é Felipe Capelari e esse é um projeto, né, chamado Abrindo a Caixa da Graxeira. E o assunto de hoje é sobre amizade, né? Amizades. Amigos não pedem amizade. Olha só que interessante. Amigos não pedem a tua presença. Não se incomodam com a sua falta de tempo, com seu não responder de uma mensagem. Nunca vai te cobrar nada. Se te encontrar depois de muito tempo, tudo vai estar bem. Dê espaços, entenda sumiços, nunca reclame e seja leve. Com ele, com ele nada de pressão, só coisa boa. Com ele paz. Esse aqui é um trecho de um videozinho que está rolando aí na internet, que fala sobre amigos. Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser olhar depois. E eu queria pegar esse trecho para a gente problematizar ele um pouco, analisar ele um pouco, né? Bom, antes de começar, eu vou explicar o nome do programa, Caixa da Graxeira, porque esse é o primeiro encontro, então acho que faz sentido explicar, né? É assim, pessoal, há uns 20 anos atrás, mais ou menos, um grande amigo com quem eu tive minhas primeiras conversas mais existenciais, digamos assim, né? E que ficou marcado na minha história, assim. Ele tinha esse jargão, né? A gente é aqui do sul e ele dizia assim: pode falar, né? Pode abrir a caixa da graxeira. Caixa da graxeira, graxeira aqui no sul é gordura, azeite de cozinha, né? Gordura animal. E a caixa de gordura, então, né? Aquela caixa que fica embaixo da pia da cozinha que recolhe a gordura, né? Então, por que abrindo a caixa da graxeira? Porque aquilo ali não é uma coisa muito interessante, assim, a gente não tem muito apreço por fazer isso, né? Mas é necessário que a gente faça, né? De tempos em tempos, assim. Por isso que eu escolhi esse nome, assim, eu achei interessante. O que tem dentro ali da caixa da graxeira? Dentro da nossa caixa da graxeira, né? Tem tudo aquilo que a gente tem dificuldade de falar, tudo aquilo que a gente prefere deixar de lado, né? Em psicanálise a gente fala em resistência, né? Acho que dá para aplicar esse conceito aqui, porque é aquilo que eu não quero saber, deixa de lado ali, mas que acaba de alguma maneira, me incidindo na minha existência de uma maneira indesejável, eventualmente, né? Eu morei num apartamento aqui em Porto Alegre que a caixa de gordura era bem embaixo da pia, assim. E eu fui descobrir isso da pior maneira, assim, né? Eu descobri isso quando ela entupiu e começou a transbordar, assim. Então, tipo, a água nem descia e aquilo que estava na pia caía, aquilo que descia transbordava, assim. O chão da pia ficou todo, o chão da cozinha ficou todo sujo, assim. E é muito interessante porque isso é uma coisa que a gente não observa, a gente não dá bola pra isso, só vê quando deu merda, né? E, e aquilo aconteceu algumas vezes, assim, né? Eu limpava e tal, esquecia, deixava lá. Depois de um tempo aquilo sujava de novo. E explodia de novo, fazia toda aquela sujeira sempre num domingo de noite, assim, pra facilitar, né? E então a ideia desse programa, assim, é qual é a motivação, assim, né? Que a gente observe essas questões antes que elas explodam, assim, que a gente tenha um certo nível de habilidade de se dar conta disso antes que isso exploda, antes que isso vire aquela sujeira toda, né? E então essa é meio que a motivação desse programa, assim. Essa é a motivação de querer incitar, né? Que a gente se dê conta, assim, dessas coisas e observe, né? A gente a gente vai usar algumas ferramentas, assim, para eu pretendo, quando falar aqui, trazer algumas ferramentas da filosofia, da psicanálise, né, da própria linguística, do próprio budismo, que é um estudo que eu faço há um tanto de tempo, tenho muito amor, assim, acho muito interessante, né, as formulações ali, os conceitos. E então é por aí, gente, né? É, quais são as dificuldades assim desse processo, né? A dificuldade é toda, total. Por quê?
porque a gente não está interessado muito em fazer isso, né? A gente não está no nosso dia a dia, dentro do nosso contexto, dentro dos mundos de sentido nos quais a gente vive, aquilo que faz com que a gente acorde de manhã, vá trabalhar, vá para a escola, vá fazer o que quer que a gente faça, dentro desses mundos, dentro dessas histórias, a gente não tem elementos que apontem para as questões existenciais. Em geral, não tem. Se vocês peguem a lista de que tem que ser feito nessa semana, no dia, no mês, não tá, provavelmente não está escrito lá questionar o que eu mesmo estou fazendo agora. Questionar essa própria lista, entende? Não é um item da lista questionar a lista. Então, esse é parte do problema. A parte principal, eu diria. Porque ah, como não tem dentro da nossa história nada que aponte para a necessidade de analisar a própria história, vamos combinar que é um tanto difícil a gente parar para fazer isso, né? Que nem quando a gente está vivendo no dia a dia usando a nossa cozinha, não tem nada ali que aponte o fato, que relembre a gente, olha, tem que olhar a caixa da graxeira, porque daqui a pouco ela vai explodir, não tem? Aí depois de um tempo eu escrevi na geladeira, assim, ou cria um aviso, né, uma memória, uma coisa assim, ó, de tantos e tantos meses, dá uma olhada lá, né? Mas em geral, quando a nossa vida vai indo bem, a gente não quer olhar para essas coisas, né? A gente busca uma ajuda. Quando a coisa vai muito mal, normalmente a gente busca uma ajuda, daí um terapeuta, um psicanalista, né? Mas, mas parece que dentro da nossa conformação normal, sem a explosão, a gente não vai tomar uma atitude. Então essa é a dificuldade, né? Eu, eu pretendo que esse programa ajude, enfim, que ele incite minimamente, assim, né? A gente olhar essas questões, assim, né? É, eu fico pensando assim, por que que os filósofos, né? Por que que o Sócrates lá estava levantando as questões que ele estava levantando, assim? Devia de ser um cara muito chato, né? Um pé no saco, assim. Porra, o que que ele quer incomodar com isso, né? Mas não é, né, gente? São questões, as questões essas filosóficas, essas questões existenciais, elas são aquilo que fundam o sentido das nossas histórias de vida, né? E curiosamente, a gente não questiona elas, assim, a gente compra uma ou outra ideia assim e sai vivendo, né? Então é isso, assim. Essa é a ideia do programa, quis fazer essa introdução breve assim e para poder vocês entenderem aí minimamente o que vai acontecer aqui, tá bom, pessoal? E o assunto de hoje, que nem eu tinha já mencionado, que é essa questão das amizades, né? O título desse vídeo que eu vi era algo do tipo assim: Amigos não pedem amizade, né? E o título do meu vídeo é Amigos não pedem amizade. Será? Será mesmo? Será que não se pede? O que é pedir, né? O que é pedir amizade? Então vamos ver de novo aqui o que ele trouxe assim, né, nesse vídeo. Qual era o texto dele, né? Era assim: Amigos não pedem a tua presença, eles não se incomodam com a sua falta de tempo, com o seu não responder de uma mensagem, ele nunca vai te cobrar nada. Se te encontrar depois de muito tempo, tudo vai estar bem. E aí, depois de um tempo, ele diz: dê espaços, entenda os sumiços, nunca reclame, seja leve. Olha que interessante, né? Nunca reclame, seja leve. Parece as indicações para uma mulher uma esposa de 50 anos atrás, assim, né? Nunca reclame, fica quietinha aí. E de preferência deixa a casa toda arrumada para quando eu chegar, né? É, com ele nada de pressão, só coisa boa, com ele paz. Eu acho bonito, bonito o texto, maravilhoso assim, né? Agora, para mim me levantou alguns questionamentos assim, né, pessoal? Porque assim, me pareceu um tanto romântico assim, no sentido de que romântico no sentido assim de um ideal talvez inatingível e até um pouco injusto, vamos dizer assim, né? Porque a gente pode pensar assim, bom, é verdade, né? O nosso amigo já vive. A gente, a gente pode pensar assim que o nosso amigo já vive lá os problemas dele, né? Já tem tanta coisa para suportar. E será que é justo eu carregar, trazer os meus problemas para ele, né? Acho que é natural que a gente pense assim, pô, realmente faz sentido, né?
melhor eu não sobrecarregar o meu amigo, né? É... Agora, pode também surgir um questionamento inverso, né? Quer dizer, se um amigo não serve inclusive para ser um ombro amigo, né? É, então fica curioso assim, né? É que quando eu levanto que uma colocação dessas é uma colocação um tanto romântica, é no sentido de que talvez o romantismo em geral tem uma certa dificuldade de aceitar que as relações elas demandam reciprocidade, né? O romantismo talvez ele carregue uma ideia de que, bom, nós somos amigos, isso está posto, então nada vai abalar isso. Não tem nada que eu precise fazer e nem tu aí do outro lado precisa fazer para manter a amizade. Uma vez que nós somos amigos, né? A nossa essência, nós somos de fato amigos, isso está colocado, nada vai abalar. Aí tem uma armadilha, entende? Porque se nada vai abalar, então eu não preciso fazer nada, tá tudo certo. Agora, é, isso retira, gente, as nossas angústias, as nossas passagens difíceis ao longo da vida? Não retira. A gente segue passando pelos momentos difíceis, a gente segue precisando de um ombro amigo, não é? Agora, quando eu preciso de um ombro amigo, eu mando uma mensagem, ele não responde, é, e ainda depois disso eu tenho que dizer, bom, tá tudo bem, tu não respondeu, tá tudo bem. Me parece um pouco uma relação um pouco abusiva, assim, né? Quer dizer, se o amigo não pôde nem mandar uma mensagem, olha, não respondi aquele dia, mas eu estava ocupado, né? Tá tudo bem aí, né? Não sei, eu acho que talvez a gente precise olhar com um pouco mais de profundidade para essas questões, assim, né? É, eu não estou querendo dizer aqui naturalmente que uma relação de amizade demande qualquer tipo de obrigação. Ou seja, a gente não tem nenhuma obrigação de manter uma amizade. Agora, na medida em que a gente entende que ela é uma relação de reciprocidade e eu tenho o desejo de manter a amizade, então naturalmente eu tenho que cobrir a minha parte do contrato, não é? É, e talvez aqui mais um elemento desse romantismo que eu aponto é o de pensar que assim, que nem traz no texto aqui, né? Com ele nada de pressão, só coisa boa. Com ele paz. Sério, gente? Qual é a relação que é só paz, é sem pressão, é só coisa boa? Existe essa relação? É uma pergunta, né? Eu acho que não, pessoal. Eu acho difícil pensar uma relação que é só coisa boa. Como assim? Como assim? Né? Eu acho que se a gente vai se colocar dentro de um ideal de amizade, que eu estou chamando aqui de romântico, que vai definir que a amizade é só coisa boa, é sem cobrança, então quer dizer que não tem espaço para o diálogo, não tem espaço para eu dizer, olha, é, para mim amizade é assim, assim, assim. Eu espero que quando eu precise de uma ajuda eu possa contar contigo. Não tem nenhuma obrigação nisso. Se a pessoa disser bom, se o outro lado disser para mim não é, beleza. Cada um segue seu caminho. Agora, é, sem considerar o aspecto de reciprocidade, me parece muito difícil. Muito difícil. Vai ter uma frustração ao longo de um determinado tempo, assim. Porque porque tá partindo da premissa de que a amizade é só coisa boa, gente. Eu acho difícil, acho complicado. Nunca ouvi falar de uma amizade que era só coisa boa, né? Eu queria trazer aqui uma referência para a gente pensar, que é o ritual do Potilá. O ritual do Potilá, que ele é assim, ele é uma o ritual do Potilá para a gente tentar entender essa relação de reciprocidade, né? Ele é uma cerimônia de troca de presentes praticada por povos indígenas da América do Norte.
no qual um líder distribui um bem para os convidados. Aí assim, no que ele distribui esse presente, ele cria uma obrigação de retribuição. Aquele que recebeu o presente, ele tem essa obrigação, entre aspas, né, de retribuição. Só que essa retribuição, ela tem um porém, assim, ela nunca quita a dívida, entre aspas, entende? Ou seja, é, eu te dou um presente e tu me retribui. No que tu me retribui, a tua dívida não está quitada comigo e nem a minha contigo. Então é claro que isso daqui a gente vai analisar e vai pensar que isso é uma alegoria, isso é uma. Qual é o fundamento disso? Né? Isso é uma cerimônia. Mas é uma cerimônia que tenta reafirmar as alianças e o laço social, através justamente da própria cerimônia, da própria alegoria. Se a gente para pensar e analisa isso, então fica um pouco evidente que a gente precisa de algo, de algum acordo, para fundar as nossas relações, entende? Não é algo posto, dado, né? E isso é um elemento interessante, porque se a gente for pensar o final da Segunda Guerra, aquilo que se falava em filosofia era muito permeado justamente por esse assunto. A pergunta era, né, como que nós humanos, supostamente humanos, como que a nossa humanidade gerou a guerra desse jeito? Como é que pode, né? Uma pergunta profunda, gente. Por, porque se afinal de contas nós somos humanos, como que a gente é capaz de fazer uma coisa que não tem cara de humanidade? Não parece humanidade. Vamos combinar. Então essa pergunta, ela evidencia esse fato. Qual fato? O fato de que se deixar rolar, se a gente não cuidar das nossas relações, do nosso laço social, se a gente não cuidar de maneira ativa, a gente, a gente corre alguns riscos, entende? Claro que eu estou trazendo um exemplo aqui expandido, assim, né? Eu não estou dizendo que se tu não cuidar do teu amiguinho vai estourar uma próxima guerra mundial, não é isso que eu estou dizendo. Mas mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que é nossa responsabilidade zelar pelo laço social e pela própria dita humanidade, né? Tudo bem, isso é uma questão filosófica, vai ter alguém que vai criticar e vai dizer, não, não é bem assim, né? Eu estou aqui trazendo uma visão que defende que aquilo que há de humano na gente somos nós mesmos que alimentamos e defendemos. Isso é criticado. Agora, isso não retira o fato de que a guerra aconteceu. Mesmo quem critica não pode negar que a guerra aconteceu. E a gente vai se perguntar, por quê? Então, se a gente é humano, como é que isso aconteceu? Então, no mínimo dos mínimos, gente, a gente precisa se preocupar com essa questão. No mínimo dos mínimos. E a crítica que eu quero trazer aqui, que eu quero apontar para a gente refletir, é: será que a gente não está um pouco deixando um pouco de lado essa questão? Entende? Será que a gente não está eu acho que é natural a gente pensar assim, pessoal. É, se a gente pega a nossa história da nossa civilização, a gente veio de um pouco para trás, assim, de um momento onde a gente era a culpa regia o nosso proceder, né? Então qualquer coisa que era feita fora da linha gerava uma certa culpa. Isso até hoje, na verdade, né? Mas a gente reagiu, historicamente falando, a gente reagiu a esse movimento e a gente nos colocou, nós humanos, no centro da questão. Eu digo, não, peraí, a gente reivindicou. Disse, não é bem assim. Eu não devo tudo a esse ser superior. Eu posso me posicionar, eu posso ter as minhas escolhas. A pergunta que eu trago, que é um assunto atual, né? Será que a gente não foi um pouco demais para o outro lado? Ou seja, será que uma colocação desse tipo, assim, amigo, só coisa boa, né? Não cobro nada porque eu não quero ser cobrado. Será que não é uma das facetas de um individualismo excessivo?
E por que não dizer cego e burro? Né? Burro por quê? Tem um, tem um professor budista que eu sigo há muitos anos e tem uma certa fala dele que é assim: a gente deveria ter mais preocupação quando tudo vai indo bem do que quando as coisas vão indo mal. Né? E esse ponto ele é um ponto delicado, né? Porque parece uma coisa um pouco pessimista, assim. Mas não é, tem uma sutileza nisso. Por quê? Porque quando a gente, quando as coisas estão indo bem, é como se a gente cegasse para alguns pontos importantes, assim, que são justamente essas reflexões, entende? Trazendo aqui, por exemplo, em questão, quando está tudo indo muito bem, talvez eu não tenha sido, talvez eu não ande tropeçando muito na minha vida, não ande passando por dificuldades profundas, né? E todo mundo aqui, gente, já passou, né? Se a gente tem aí no mínimo seus 20, 30 anos, com certeza tu já passou por um tropeço grande, assim, que ali tu viu que, olha, realmente, tem momentos na nossa vida que sozinho a gente não dá conta, realmente não dá conta, né? E se a gente, só que a gente tem uma certa fraqueza estrutural no sentido de que a gente esquece disso. Então, se a vida começa a ir bem de novo, assim, as coisas vão encaixando, a gente simplesmente esquece que a gente é falível. A gente simplesmente esquece que a gente está à mercê dos tropeços, que os tropeços vêm de onde a gente menos espera. Até porque se a gente conseguisse prever todos eles, a gente não caía, né? E então, assim, o cuidado que a gente deveria ter, talvez a gente deixe um pouco de lado, esquece, não presta atenção. E aí não faz muito sentido, talvez, questionar, né? Pô, será que eu deveria cuidar dessa amizade ou não? O que é, afinal, cuidar dessa amizade, né? E eu queria trazer também um, um ponto que o Freud aborda de maneira muito clara, assim, no texto No Mal-Estar da Civilização, né? Que é basicamente assim o fato de que é como se fosse o paradoxo, né? A disputa entre o nosso desejo e a civilização e vice-versa, né? Então ele traz essa questão de que se a gente atender todos os nossos desejos, não tem como manter uma civilização. E o oposto também é verdadeiro. Se a gente é, vai em direção a uma civilidade, a gente precisa necessariamente dosar os nossos desejos, né? Agora, o que que isso quer dizer? Isso quer dizer que tem aí uma imposição superior, algo que vem de cima e que a gente deve seguir? Não, definitivamente não. Não era também a cara do Freud isso. Mas ele estava apontando um fato, né? Uma questão estrutural. Assim, bom, se todo mundo fizer o que der na cachola, não vai funcionar, né? A questão é a medida, como que a gente vai se relacionar com essa questão, né? É, então é isso que eu me pergunto, sabe, pessoal? Por exemplo, para às vezes atender a demanda de um amigo, a demanda das relações de amizade, né? É algo trabalhoso. Eventualmente é, sabe? Eventualmente é. Tu ouvir um desabafo, dar o ombro pro outro trazer suas questões, eventualmente envolve até questões mais delicadas da relação. Porque às vezes essa relação ela tem uma história, uma longa história, com vários meandros, vários caminhos bifurcados assim, e que pode ser delicado para os dois. Mas a, a, a pergunta que eu quero problematizar é essa, entende? Se eu quiser ficar só com o lado bom, será que eu consigo manter o vínculo necessário para que essa relação perdure no tempo? Partindo do pressuposto de que eu desejo que ela perdure? Essa é uma pergunta, né? Entendo que não, pessoal. Não tem como manter. Não tem como manter, porque se nós
carregamos essa humanidade, ou defendemos essa humanidade, seja como for, né? A nossa condição no mundo é uma condição fraca, é uma condição de fraqueza. Ou seja, fraca por quê? Porque a gente está exposto aos tropeços, a gente está exposto às faltas, nem que seja em última instância a morte. Dessa não tem como escapar. Muito provavelmente a gente vai passar pela velhice, muito provavelmente a gente vai passar por doenças, muito provavelmente a gente vai quebrar um braço, quebrar uma perna, precisar que alguém necessariamente nos ajude. Então, como é que faz? Se eu não vou, é, se eu não vou trabalhar pela relação, e aí trabalhar aqui é entender que não adianta eu só atender os meus desejos, porque não é muito agradável cuidar todo o tempo de alguém, né? Para cuidar do outro, eu preciso abrir mão do meu desejo. Então, agora, o quanto que me interessa fazer isso, o quanto que essa reciprocidade não é exatamente o que funda a nossa sociedade e a nossa própria humanidade, não é? Então, de novo, pessoal, eu não estou aqui querendo dizer que a gente precisa ritualizar a nossa relação ao extremo, assim, sabe? Até ao ponto de ficar uma coisa totalmente fake, né? Não é isso. Não é isso. Mas é um ponto de que se a gente para olhar, vamos pegar um outro ponto, assim. Se a gente olha o modelo de casamento antigo, né, que ainda vigora ainda em muitas situações, né, onde o homem tinha uma autoridade sobre a mulher, né? Uma relação de autoridade ela é necessariamente desigual. E uma relação onde a reciprocidade está prejudicada, entende? Se é uma relação onde o outro não escolhe necessariamente estar ali, ou onde ele não tem a liberdade de escolha, então ela está prejudicada. Aí assim que as mulheres conquistaram o direito do divórcio, o que elas fizeram, né? Aquelas que estavam nessa situação. Zarparam. Zarparam. Por quê? Porque é isso, gente. Ninguém quer ficar preso numa situação, numa relação desigual. A gente quer dar, mas também quer receber. Então, então pode até ser que um amigo nosso ele alimente uma ideia romântica de amizade, entende? Não, realmente, eu não preciso, né, seja como for, não importa o que for, a gente é amigo. Pode ser, mas eu me pergunto assim, ao longo do tempo isso se sustenta, sabe? Ao longo de quedas e quedas, uma hora a pessoa vai dizer, tá, só um pouquinho. O que que eu tô, como é que funciona essa lógica aqui? Como é que é essa relação? Sabe, é uma relação de devoção? Aí já é um outro campo, né, gente? Aí já é um campo religioso. Pode ser. Cada um vai seguir o seu caminho, mas eu não sei. É... Então, naturalmente, assim, é um tema delicado, porque a gente vem de uma, de uma cobrança estrutural, né? De uma cobrança estrutural que eu quero dizer assim, a gente veio, a gente tem uma história que a gente carrega ainda, essa história ela ainda se repete no nosso imaginário, que ela nos traz culpa se a gente não fizer o certo, né? Então realmente tá correto quando a pessoa pensa assim, olha, eu não quero me sentir obrigado a ser amigo de ninguém. Isso está corretíssimo. Só não dá para esquecer que eu também não quero ser obrigado, mas eu também não quero, mas eu também preciso zelar pela amizade. Então é como se fosse um jogo de extremos assim, né? Então é isso, pessoal. Essas considerações assim que eu queria trazer, que é o que não responde, que a gente não consegue nunca uma resposta final, mas que dá uma saculejada na questão, né? Valeu, pessoal. Muito obrigado por quem ouviu até aqui. Se achou interessante, curte aí, manda para quem
tu achar que vale a pena. E é isso. Muito obrigado.